Pessoal, eu sou Ana Rita Simonca e eu tenho uma escola de certificação de terapeutas com técnicas de meditação ativa, onde nós usamos a música, a dança, respiração e movimentos, em modalidades exclusivas que eu desenvolvi com 35 anos de experiência nessa área. E eu sempre digo para os meus alunos que antes de você começar a fazer um curso de imersão, transformação, ou querer se profissionalizar numa área de terapia, cura, tem muitas coisas que você precisa entender primeiro. Porque a imensa maioria das pessoas chega nos programas através da internet. E antigamente tinha uma frase a respeito de confiar naquilo que você lê num livro. Porque pode ser uma total ficção aquilo ali, concorda? E a frase dizia assim: papel aceita tudo. E hoje eu digo assim: a internet aceita tudo. Não é assim? Então eu tenho um enorme carinho, um grande cuidado com o meu site, porque ele é a minha porta de entrada para as pessoas me conhecerem, conhecerem o que eu faço. Mas agora, histórias engraçadas. Quando eu mostrei o meu site para uma amiga que trabalhou a vida inteira com muito sucesso no mercado de trabalho convencional e que não tinha nada a ver com a área holística, ela me falou assim: mas Ana, tá faltando explicar o que você faz, porque quem não te conhece, a pessoa vai ver essas imagens aqui, dança, esses instrumentos aí, e vai pensar assim: quem é mais essa louca? Eu não entraria, entende? Foi o que ela me falou. E eu fiquei muito pensativa, porque ali ficou claro para mim o quanto as pessoas identificam meditação ativa com gente louca. E a minha amiga continuou. Ela falou: como é que eu vou saber que você não é mais um desses doidos da internet com essas coisas da Índia? Aí eu falei: caramba, aquilo pegou. Eu fiquei, sem brincadeira, dias e dias escrevendo, tentando explicar o que eu faço. E eu não consegui, acredita? E eu sei que eu não sou gente doida. Inclusive, quem me conhece sempre me define como uma das pessoas mais centradas que eu conheci, ou alguém que realmente fala com propriedade, conhecimento real daquilo que faz. Aí eu comecei a entrar em parafuso. Aí eu pensei: mas tem o meu currículo, eu falei para minha amiga. E ela falou assim: não adianta nada. Tem que ser você explicando essas coisas que você consegue explicar sobre meditação e que ninguém mais consegue. Aí eu lembrei de uma coisa muito do meu passado que, quando eu encontrei aquele que eu considero que foi o meu primeiro mestre, Dr. Mário Baldani, criador da biocibernética bucal nos anos 80, desculpa. Ele era o médico que mais curava no Brasil. E doenças gravíssimas, câncer, leucemia, sem medicação, tudo com o método dele, um método inovador, que era o ajuste pelos dentes, e cada dente correspondendo a um órgão e a um processo do organismo. E depois o trabalho da consciência. Mas na época, o método dele ainda era coisa de doido. Hoje não seria mais. E hoje todo mundo quer estar na ponta e está correndo para esse tipo de conhecimento. Hoje grandes médicos e cientistas internacionais te falam, por exemplo, que a música
é a medicina do futuro. E eu concordo. Mas eu me lembrei especificamente de um dia que o Dr. Baldani me falou assim: presta atenção. Quando você chegar em um ponto que não tem nada que é igual ao que você faz, e é por isso que você não consegue se explicar, daí sim você chegou numa metodologia própria. E é isso que eu consigo fazer você e cada aluno meu chegar na sua metodologia própria de como usar música, dança, respiração e movimentos naquilo que você faz, que o meu aluno faz. Não é você repetir o que eu faço. Então, a pessoa vai num curso, aula de meditação e yoga, e a ideia ali é se espelhar no professor e repetir o que o professor faz, não é assim? Mas nas escolas tradicionais do Oriente, onde eu tenho o meu treinamento em música, dança, respiração, movimentos, a coisa vai muito além disso. Então eu não trabalho dando um exercício de meditação e mandando a pessoa ir para casa ficar repetindo aquilo ali, até ela ver no que vai dar. Isso sim é coisa de gente doida. E o povo faz isso o tempo todo e não se acham doidos. E o doido sou eu. Então, parece que com tanta informação sobre meditação e cura, através do yoga, dos exercícios, as pessoas ainda não entenderam que tudo isso que vem do Oriente são ciências. Não é baseado em tentativa e erro de você ficar experimentando sozinho. Então, o ensino também não pode ser tentativa e erro. As pessoas fazem um monte de curso de meditação, um atrás do outro. Elas chegam para mim pedindo assim: pelo amor de Deus, o que tem de errado comigo? E eu esclareço a vida de todo mundo. Eu sou bombeiro, eu apago incêndio. As pessoas vêm e falam assim: eu não consigo meditar. Eu parei de meditar porque me deu dor nas costas. Olha que absurdo. Eu sou agitado demais para meditar. Não tenho paciência para ficar sentado. Eu também não tenho. Não consigo parar a mente. Eu também não consigo. Aí me pergunta assim: é verdade que depois de um tempo praticando sentado, eu não preciso mais ficar sentado e no futuro eu vou conseguir meditar comendo, andando? As perguntas. A pessoa fala assim: eu não consigo criar uma agenda de meditação. E fala assim: não consigo ter disciplina para meditar. E fala assim: eu acho chato meditar. E fala assim: ai, é difícil demais. E me fala assim: eu faço esforço, mas não dá resultado. E vai por aí afora. Aí a pessoa começa lá, começa. Vai numa escola, vai na outra, some, volta, para, continua, começa. E eu que sou o doido. E aí eu me pergunto: de onde foi que saiu esse tipo de ideia? Que as pessoas, para meditarem, precisam passar por esse tipo de coisa. Ou a ideia de que isso vai definir a qualidade da meditação que essa pessoa faz. Preste atenção agora. Isso é fazer as coisas sem antes compreender os fundamentos. E eu sempre fui atrás dos fundamentos. Eu não faço nada sem antes entender os fundamentos e nem meus alunos fazem. Então, esse tipo de problema no ensino da meditação, que eu chamo o gargalo. Sabe o que é o gargalo de uma garrafa? É onde todo mundo se afunda ali, se afunila e não consegue passar. Isso se tornou tão normal que todo mundo acha que é isso mesmo, que esse é o caminho, que não tem outro caminho. Mas com os meus alunos não acontece nada disso, nunca.
E no meu método profissionalizante, menos ainda acontece. Então, nesse sentido, o que eu ensino liberta as pessoas. O que eu faço pode ser chamado de meditação ativa, mas é muito diferente das modalidades consagradas. Na chamada meditação ativa, que ficou famosa nos anos 70, 80, 90. E também é diferente das correntes da bioenergia, da biopsicologia. Eu não trabalho com catarses. Eu não acredito em usar técnicas agressivas de desbloqueio de energia vital. Eu não exijo que você seja vegetariano, eu não acho que você precisa decorar séries de movimento e não pode sair daquilo. Eu acho que não precisa estar em grupos de iniciação. O que é iniciação? Você olha na natureza e me diga se existe ali um único ser entrando em catarse, você já viu? Existe algum ser vivo fazendo desbloqueio de energia vital? Olha, eu teria muitos outros questionamentos que eu discuto diretamente com cada aluno. E agora não é hora, não dá para a gente falar mais do que isso, porque gera mais confusão. Eu acho fundamental meu aluno entender de onde eu tirei os fundamentos daquilo que eu faço. Mas eu concordo com a minha amiga que ler no meu currículo diz muito pouco. Então, se eu falar para você que eu tenho treinamento em canto clássico hindustani, ou se eu falar eu tenho mais de 10 anos de método Chatari Sufi e quase 20 anos de estudo de outras linhas de sufismo, o que você entende disso que eu estou falando? Você não entende nada, nada. Então, às vezes, eu nem ponho no currículo porque eu tenho medo de assustar as pessoas. A pessoa olha aquilo ali e fala assim, o que é aquilo ali? Isso aí não é para mim. Agora, a minha escola é para te dar os benefícios de tudo isso, de maneira que você consiga enxergar essas coisas na sua vida e realizar a meditação ativa sem dificuldade, sem fantasia, com música, dança, respiração, movimento. Olha, eu vou te dar exemplos reais. Se você também se sente um ponto fora da curva e ainda não achou o seu método de fazer as coisas e está em busca disso, porque se não está buscando isso, teu lugar não é aqui não. Se você entendeu que a sua profissão está estagnada, sua vida pessoal está estagnada, que a sua meditação está estagnada, é porque você não tem o caminho para fazer as coisas do seu jeito na sua vida, que nada mais é do que realizar a sua missão de alma, que está encapsulada dentro de você. Então, presta atenção para você entender como é que um ponto fora da curva, como eu, conseguiu fazer um método com várias modalidades acessíveis que libertam as pessoas e ajudam todas as pessoas, sem distinção nenhuma, até para quem é zero em meditação, zero em terapia. E aí aos poucos você vai entender por que eu insisto tanto no poder de libertação da música, da dança, da respiração com movimentos, como sendo as formas de yoga mais elevadas que existem, onde tudo ali é para potencializar, refinar a sua natureza, ao invés de restringir o fluxo das suas funções naturais. Exemplo prático para quem parou de meditar porque deu dor nas costas, para você refletir. A natureza do corpo é movimento constante. Até quando você dorme, o movimento nunca para, concorda? Então, se você entende que para meditar depende de você ficar parado,
Isso é uma restrição da natureza do corpo, que é movimento constante. Concorda? Mas se você meditar com movimentos, você não está restringindo, mas você está potencializando, você está refinando a sua força natural. Eu teria 1000 exemplos para dar para você em todos os níveis, energético, emocional, mental. Vamos dar mais um exemplo aqui, Vipassana, que é aquela técnica, onde a pessoa fica reclusa durante dias sem falar uma palavra. Mas a natureza do homem é falar, se expressar o tempo inteiro, não é? Ou fala com a boca ou fala com a mente o tempo todo. Então tem um outro caminho, por exemplo, o caminho do Sufi, que é, ao invés de restringir a fala, ele refina, potencializa a função da fala. Por exemplo, lendo e recitando poesia mística, cantando. Esse tema dá aulas fantásticas para os meus alunos. Eles começam a entender a função de cada técnica. Porque eu não estou fazendo para você fazer do jeito que eu faço. E eu nem estou insinuando que o que você faz está errado e que está todo mundo errado e que só eu estou ensinando certo. Não é isso. Mas uma coisa eu digo para você. Só eu ensino a meditação e a cura por meditação, explicando a função de cada exercício. Não é intuitivo, você entende as coisas. Daí o meu aluno pode praticar o que ele quiser, porque ele entendeu a função. Isso é profundamente libertador na vida das pessoas e altamente curativo, porque a pessoa começa a se sentir seguro, confiante, independente. E essa é a raiz da autoestima verdadeira e de uma inteligência baseada, preste atenção, em insights de alta qualidade, que vale mais do que 1000 horas de curso. E quando você liberta a mente, a cura vem em todos os níveis. Daí você começa a entender por que eu insisto tanto em métodos de ensino rápido, onde a gente trabalha por insights de alta qualidade e não pela repetição de exercícios. Eu te dou exercícios, te mando para casa e falo, fica fazendo aí, cria sua disciplina, coloca a meditação na sua vida e você fica lá vendo o que vai dar. Agora, como é que eu cheguei nesse tipo de conhecimento aqui? Isso é imprescindível você entender. E eu vou te explicar. Eu vou te mostrar porque eu tenho essa característica principal no que eu faço, que é ser simples e totalmente prática e só trabalhar com resultado. Porque o corpo, tudo tem que ter resultado. Então, para mim, se não teve resultado, eu descarto. Eu quero resultado agora. Porque você só cresce vendo o resultado agora, na sua frente. É como subir uma escada, é um degrau que você enxerga. Fora disso, você cai na ilusão, Maya, Matrix. E as pessoas acham que eu sempre trabalhei com yoga. Mas eu comecei a minha história com dança de salão e música popular no Brasil, pelo fato de eu ser filha e parceira de um dos mais renomados professores de dança latino-americana de São Paulo, professor Pietro. Então eu aprendi em casa. E foi muito jovem mesmo. Nos bailes, dando aula nos bailes, nos clubes, que eu pude observar o inigualável potencial de transformação e cura da dança e da música na vida das pessoas comuns. Muito, muito mais poderoso do que muita medicina física ou psicológica. E aí, depois eu fui fazer biologia, estudar biologia e eu via muito mais biologia viva num salão de baile do que no laboratório. Daí uma vez a gente foi fazer um curso de primatologia, que era estudar uma comunidade de macacos
numa gaiola que tinha ali, acho que era no Butantã. E aí eu pensava assim, mas eu já faço isso quando eu vou dar aula num baile ou num clube. É uma primatologia, é uma antropologia biológica de alto nível, porque ali tudo depende do ajuste do corpo, da emoção, do campo sistêmico. Você entende? Que dançar em baile pode ser uma meditação, depende do teu conhecimento. Então foi por isso, por várias questões, questões de lembrança de reencarnação e esse tipo de experiência e busca que me motivou a ir estudar na matriz, que é o Oriente, onde esse tipo de prática de música, dança, respiração, movimento, arte marcial, tudo isso tomou a forma de sistemas organizados com ciências explicativas, como é o caso da música e da dança, por exemplo, perdão, na tradição do yoga, cujos fundamentos são pouco conhecidos, justamente porque são apresentados como coisas herméticas, intangíveis. Ele fala assim, metafísica, acabou, a pessoa fala, isso não é para mim. Ou como no caso do sufismo, né, representando ali um caminho de aperfeiçoamento interior, que ninguém conhece direito, acredite. O máximo que as pessoas conhecem dessas ciências é, por exemplo, cantar mantras depois de uma aula de yoga, ouvir um sound healing para relaxar. Quem é mais da área vai nos retiros, né, ouve mais coisas. Ou repetir aquelas séries de movimentos para ter um tipo de catarse. Mas eu preciso dizer para você que existe um universo além dessas coisas que ninguém conhece. Só eu sei ensinar essas coisas como ciências, que são ciências, e não como dogma, crença ou exercício. Eu quero que você entenda como é que o conhecimento das escolas de música e dança do Oriente transforma as artes do ritmo, da melodia, dos movimentos e do corpo em meditação, em treinamentos cerebrais dos estados da mente, em estratégias de ajuste energético, ajuste emocional, ajuste sistêmico, espiritual, cósmico. Você precisa entender isso. Então, eu sei que você não ouve nada sobre isso nas suas aulas de meditação. Por quê? Você tem que entender que eu fui por um caminho pouco usual, porque eu era bailarina de dança latino-americana, buscando entender os fenômenos do corpo e da mente, e das emoções e dos sistemas, e não alguém que apenas repetia exercícios de meditação, de yoga que eu aprendia num curso. Eu fui um ponto fora da curva das formações convencionais de professor de yoga, que eu também fiz, tipo 200, 300, 500 horas, pós-graduação, aquela visão acadêmica. Mas o meu caminho foi muito pioneiro porque eu fui buscar o yoga que existe nos sons, na dança, nos movimentos, como algo que pertence à nossa natureza e não apenas como exercícios para eu repetir. E eu sempre me liguei nos maiores mestres dessas modalidades, porque eu não vejo essa oposição entre guru e neurocientista, tradição e modernidade, tradição contra tradição, oposição entre ciência e espiritualidade, nada disso existe se você aprender certo. Tudo é ciência. Os grandes mestres do yoga falaram sobre isso. Aurobindo, Vivekananda e Yogananda, os sufis e Nayakan, o meu mestre Adnan Sarhan, os grandes esoteristas europeus. Todo mundo falou sobre isso. E hoje os grandes cientistas e médicos estão afirmando que a música é a medicina do futuro.
E eu concordo, mas os indianos já sabiam disso desde milênios, o mesmo conceito que eles tinham disso que hoje a gente chama o campo de realidade quântica, que os Vedas já falaram, que os caminhos sufis já descreviam todas estas realidades, vamos chamá-las ocultas, né? Então não foi um caminho fácil para mim, porque você ser ponto fora da curva é oposição de todos os lados. Mas aí você vê no meu currículo hoje prêmio internacional e pós-graduação em musicoterapia pelo maior instituto da Índia, que é o Nada Center, com o Dr. Sairam, considerado um dos 200 intelectuais mais influentes do mundo. A minha participação anual como convidada das conferências da Indian Music Therapy Association, onde eu sempre levo temas que têm a ver com a conexão Oriente-Ocidente, esse diálogo, né? Ver a minha música de cura selecionada para importantes coletâneas internacionais, como ver um dos trabalhos meus, uma faixa num dos melhores coletâneas da gravadora Putumayo, especialmente eu ter tido a oportunidade de acompanhar por mais de 10 anos o maior mestre dessa área de meditação, com música e dança, que foi o mestre Sufi Adnan Sarhan, nascido em Bagdá, e que criou a sua fundação nos Estados Unidos. Por isso eu quero incluir aqui agora um exercício que eu dou para os meus alunos, que é para você entender que o que a gente faz pode parecer coisa de gente doida, mas na verdade é uma ciência. Uma ciência com intervenções altamente precisas. Então vamos dar um salto agora para uma outra realidade. E depois a gente volta. A função desse exercício aqui é você acompanhar as alterações naturais da sua respiração enquanto você ouve tipos de sons diferentes. Então, o primeiro som que eu vou trabalhar para você é este som aqui. Apenas procure se concentrar em ouvir este som até o final. Perceba que quando você se concentra em seguir esse tipo de som, um som contínuo que parece que vai ao infinito, a sua respiração fica mais descompassada, fica mais profunda, ela tende a se tranquilizar. Agora vamos ver um outro tipo de som. Vamos ver o que acontece com a nossa respiração, nosso batimento cardíaco, se a gente
percebe que a reação de todo o nosso sistema é completamente diferente do que quando a gente ouviu e trabalhou aquele tipo de som? Aqui, o coração acelera, a respiração acelera, você vai ficando energizado, animado. Isso acontece o tempo todo com tudo que você está escutando, percebe? Então eu te dei 2 exemplos aqui de efeitos, podemos chamar opostos, né? Antagônicos, usando 2 tipos de sons diferentes, para que você observe as reações naturais de todo o teu sistema. Voltamos? Então você agora imagina o que você pode fazer com esses conhecimentos. A música e a dança são as medicinas do futuro. E não existe profissional suficiente para trabalhar com isso. Entendeu? Você que tem vontade. No Brasil, quase 30% sofrendo de depressão, pânico, alta ansiedade, esses que a gente sabe que falaram. Em Portugal, 20% da população e a maior parte dependendo de medicação para realizar funções básicas, tipo dormir, se acalmar, digerir, fazer sexo. Eu estou falando de saúde de verdade, gente. Cura não invasiva, sem remédio, resgate da capacidade natural de recuperação do nosso organismo, lucidez da mente, criatividade sadia, contato com a sua intuição mais profunda, expressão das suas emoções, das suas ideias sem medo, abrir-se para uma vida plena nos campos familiar, social, profissional, ir até a raiz da vida, que é a sua missão de alma, essa é a sua tarefa. Sem isso, nós somos nada e nos sentimos nada. E o mundo que está aí fora virou um nada horroroso, maquiado de imagens maravilhosas, sedutoras. Então, eu acredito que a meditação ativa com música, dança, respiração e movimentos, do jeito que eu ensino, deve ser aprendida mesmo por quem já conhece ou ensina outras formas de meditação, terapias, área da saúde, área da educação, e mesmo para quem quer começar do zero. Na minha vida como professora de dança de salão, foi sempre muito claro que a dança pode beneficiar igualmente o bailarino que se dedica exclusivamente àquilo ali, como era o meu caso. E beneficiar igualmente também qualquer pessoa que vai no baile durante a semana. O benefício é o mesmo, mas é preciso um ajuste de técnicas, estratégias, para que tudo isso funcione. E é esse o tipo de ajuste que deu resultado na minha escola de terapia de fluxo dimensional. Porque se a pessoa é terapeuta holística, é um tipo de ajuste. Se é um advogado, é outro tipo de ajuste. Se o nicho é criança, se é idoso, se é um ambiente empresarial, se é escola, se é musicista, cada um é um tipo de ajuste. E eu mostro para os meus alunos como é que ele vai fazer esse ajuste. A minha metodologia é fruto de um desafio, gente, que me ocupou durante anos, que era traduzir o meu conhecimento muito específico nessas coisas aqui, de maneira que qualquer um pode usufruir. Isso significa trabalhar focando em resultado, mais do que exigir que todos possam se dedicar a estes estudos e práticas aqui, como foi o meu processo pessoal.
E se depois dessa aula, esta magna aula, masterclass aqui, você ainda achar que eu sou algum tipo de doido, um doido a mais da internet, com essas coisas indianas, talvez eu seja mesmo. Mas você tem que admitir que eu sou um doido feliz e de sucesso. E eu quero que você também seja. Alguém realizado? Alguém que é o líder alfa da sua família, do seu negócio, do seu ambiente de trabalho. Alguém que é feliz, centrado e em quem todos podem confiar de verdade, mesmo sendo meio doido. Então, eu só ensino por mentoria. Você tem que se inscrever na lista, se você quer começar uma certificação como terapeuta de uma das minhas modalidades, da musicoterapia, a dança do ventre como meditação, ou a nutrição dimensional. Você pode começar em qualquer momento do ano, mas tem limite de vagas. Porque, como é por mentoria direta, eu tenho que dar conta direitinho de todo mundo, né? São cursos com foco individual, aonde eu ajudo você a desenvolver a sua própria metodologia com esses instrumentos aqui que eu te apresentei. E você me ajuda de volta, porque a coisa que eu mais gosto é ter aquele tipo de insight inteligente. Nossa, olha, o meu aluno é médico, olha o que ele está criando. Aquele outro é enfermeiro, olha o que ele está fazendo. Aquele outro é professor, olha o que. Aquele outro é da área do marketing, olha o que ele está fazendo ali.